Começar a estudar o capítulo 9 sobre Roma Antiga. A cidade de Roma está localizada na Península Itálica. A civilização romana foi formada por diferentes povos que viviam nessa península: etruscos, sabinos, samnitas, gregos, cartaginenses e especialmente os latinos. A língua que os romanos falavam era o latim, idioma dos latinos. A Roma de hoje é muito diferente da Roma de antigamente. A cidade de Roma, hoje, é a capital da Itália e fica no continente europeu. Essa cidade é considerada o maior museu a céu aberto do mundo. Nossa matéria começa na página 300. Pegue sua apostila, seu marca-texto e vamos começar. Se precisar, pause o vídeo para poder grifar tudo bem certinho. Então, na página 300, a gente vai grifar aquilo ali que está em azul. Então, essa civilização romana, como a professora já contou, foi formada por vários povos. Tem um vídeo para vocês sobre as lendas da fundação da cidade de Roma. E além das explicações lendárias, há também as explicações científicas, históricas. E segundo essas pesquisas históricas, Roma foi fundada no século 8 a.C., nas margens do rio Tibre. Queridos, muito cuidado! Esse rio em Roma se chama Tibre, com B. Não confunda com o rio Tigre, que fica lá na Mesopotâmia. Na página 301. A parte da monarquia. O começo da história romana, Roma tinha reis. Então, era um período de monarquia. Nós já estudamos o que significa. Monarquia é quando apenas uma pessoa governa. Então, o monarca romano, ou rei romano, tinha poderes militares. E ele podia governar, escolher, nomear pessoas, escolher pessoas para participar dos cargos públicos. Ele controlava a elaboração das leis e a execução dessas leis. Ele era o juiz supremo e também a autoridade religiosa. Ele era considerado o mediador dos deuses entre os homens. Esse rei romano era auxiliado por dois grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado era formado apenas por homens da elite, homens somente, e da elite, que eram chamados de patrícios, e que tinham que ter mais de 60 anos de idade. Esse Senado tinha o poder de eleger o rei e vetar as propostas feitas pelo rei. A Assembleia Curiata era formada também por patrícios, homens da elite, de diferentes origens e que tinha função consultiva sem direito a que o rei pudesse cancelar essas eleições. A cidade de Roma possuía 4 grupos sociais. Então, a sua organização era nesses grupos. Marquem esses grupos, que isso é bastante importante para a nossa matéria. Então, ou grifem, ou circulem, ou façam uma chave conforme está aí. Então, os patrícios, eles eram os descendentes dos fundadores da cidade. Eram a elite da cidade, proprietários das terras e os únicos que tinham participação política. Esses patrícios, eles se consideravam descendentes de Enéas e descendentes de Rômulo e Remo, fundadores da cidade. Então, só lembrando, se você ainda não viu o vídeo das lendas, assista para saber do que a professora está falando. Então, o Enéas era um herói troiano, filho de Afrodite. E os romanos se consideravam descendentes de Enéas. Mas o Rômulo e o Remo também eram filhos de Ares, o deus da guerra. Portanto, os romanos, Afrodite para eles era chamada de Vênus e o Ares era chamado de Marte. Então, os romanos eles se consideravam descendentes do deus da guerra, Marte, e da deusa do amor, Vênus. E esses patrícios se consideravam descendentes desses dois deuses. Além dos patrícios, tinha também os clientes. E aqui, queridos, eu preciso pedir que vocês façam uma coisa bastante importante. Risquem a palavrinha plebeus daqui, do comecinho da frase. Risquem fora isso. Os clientes não eram plebeus. Plebeu é plebeu, cliente é cliente, certo? Então deve ter sido algum errinho aí
né, do nosso autor da apostila. Então, risque a palavrinha plebeus daí e vamos falar dos clientes. Eles viviam sob a proteção física, econômica, jurídica de um patrício. Eles viviam na casa de uma família patrícia, juravam fidelidade a essa família patrícia e trabalhavam para eles em troca de proteção, casa e comida. Faziam todo tipo de serviços, serviços domésticos, serviços de agricultura, enfim, certo? Então, os clientes eram um grupo muito especial, era um grupo pequeno, tinha pouquíssimos clientes em Roma, e esses clientes eles viviam protegidos dentro da casa desses patrícios para quem eles prestavam serviços. Além disso, tinha os plebeus. Os plebeus eram pessoas livres, que trabalhavam em várias coisas. Então, eles eram agricultores, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terra. Eles não tinham participação política nenhuma. E, por último, os escravos. Em Roma, tinha 3 tipos de escravidão. As pessoas que ficavam com dívida, escravidão de dívida, nós já conversamos sobre isso numa aula online, então vocês sabem como é que funciona. A escravidão, quando a pessoa fica com dívidas, ela se vende como escravo. Podia ser também um prisioneiro de guerra, igualzinho na Grécia, né? Uma pessoa que foi capturada numa batalha contra Roma, ela poderia virar um escravo de guerra. E aquelas pessoas que nasciam filhos de escravos, que ficavam escravos também. Esses escravos eles não tinham direitos políticos e eles eram considerados uma propriedade, uma mercadoria. Página 302. No período republicano é o período que vem depois da monarquia. Então, Roma foi uma monarquia durante o comecinho da sua história, porém o último rei romano foi deposto, ou seja, ele foi tirado do trono pelo Senado. Então, o Senado se organizou, lembre que o Senado era aquele conselho formado por anciãos, por homens patrícios acima dos 60 anos. Então, eles tiraram o rei do poder e assumiram o governo. Então, esse governo passou a ser chamado de república. Então, na República, quem mandava era o Senado, mas os cargos políticos também eram eleitos pelo Senado. Então, com a instituição dessa República, esses patrícios do Senado decidiram que o governo não poderia ser de apenas uma pessoa. Então, eles escolheram 2 governantes, que não eram reis. Eles eram chamados de cônsules, conforme está grifadinho aqui, ó, cônsules. Esses cônsules ficavam no cargo por apenas 1 ano. Por que somente 1 ano? Para não ter abuso de poder, para que eles não pudessem se corromper e abusar do seu poder. Então, eram 2 cônsules eleitos pelo Senado e ficavam no cargo por apenas 1 ano. No ano seguinte, tinha uma nova eleição e assim sucessivamente, certo? Além disso, o Senado manteve a Assembleia Curiata e as magistraturas. A tabela que tem na página 302 é bastante importante, então marquem ela, ou grifem, ou circulem conforme eu coloquei aqui, mas marquem que ela é importante. Nós vamos explicar cada uma dessas coisas da tabela na nossa aula online dessa semana.